Você já teve aquela sensação de que certas coisas acontecem de maneira tão precisa, tão improvável, que não podem ser apenas coincidência? Talvez você tenha encontrado uma pessoa que não via há anos exatamente no momento em que mais precisava de apoio. Ou então, ouviu uma frase em um vídeo, numa música, ou até mesmo de um desconhecido que parecia responder exatamente a uma dúvida profunda que você carregava. Momentos como esse são mais comuns do que imaginamos. E para muitos, são considerados apenas acasos. Mas e se eu te dissesse que talvez essas situações sejam mais do que isso, e se forem uma forma sutil de Deus se comunicar com você? Chamamos isso de Deuscidência, um termo que brinca com a palavra coincidência, mas que carrega um significado profundo, a intervenção divina disfarçada de acaso. É como se o Criador, em sua sabedoria e discrição, semeasse pistas no nosso caminho, esperando que estejamos atentos o suficiente para percebê-las. Ele não grita, não impõe, ele sussurra, e muitas vezes faz isso através de eventos, encontros e situações que parecem normais à primeira vista, mas que carregam um simbolismo muito maior do que podemos imaginar. Pense por um momento nas vezes em que você pensou em alguém e, em questão de minutos, essa pessoa entrou em contato com você. Ou quando estava prestes a tomar uma decisão difícil e, de repente, algo aconteceu que te mostrou claramente qual era o caminho certo. Essas são manifestações sutis, mas poderosas. São lembretes de que não estamos sozinhos e que há algo ou alguém maior guiando os nossos passos. O problema é que a maioria das pessoas está tão ocupada, tão distraída, tão imersa no barulho do mundo, que simplesmente não percebe esses sinais. Vivemos com pressa, cercados de notificações, tarefas, expectativas e, nesse ritmo frenético, perdemos a capacidade de escutar, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. A linguagem de Deus não é a linguagem da urgência, é a linguagem da atenção, da percepção, da pausa. Um erro comum que muitos cometem é esperar que Deus fale de forma espetacular. Esperam vozes do céu, milagres visíveis, respostas imediatas. Mas a comunicação divina nem sempre é teatral. Muitas vezes é poética, é delicada. É como uma brisa leve que toca o rosto e desaparece. E se você não estiver atento, você perde. É por isso que tantas pessoas vivem dizendo que não conseguem ouvir a Deus. Mas será que o problema está na ausência da mensagem ou na falta de sensibilidade para percebê-la? Deus não precisa de megafones. Ele usa a vida. E a vida, por si só, é cheia de simbolismos. Pense nos padrões que se repetem, nos nomes que aparecem mais de uma vez em situações diferentes, nas palavras que surgem repetidamente como se quisessem chamar sua atenção. Nada disso é aleatório. Tudo isso tem uma razão de ser. Mas para decifrar essa linguagem, você precisa desenvolver o que chamamos de escuta espiritual. Escutar espiritualmente é mais do que apenas ouvir, é perceber com profundidade, é estar presente de corpo, alma e espírito, é olhar para o cotidiano como quem procura por pistas, é viver com a curiosidade de quem sabe que tudo pode carregar um sentido maior. Quando você entra nesse estado de atenção, o mundo muda. O que antes parecia banal se torna mensagem. O que parecia rotineiro se torna revelação. Imagine, por exemplo, que você esteja enfrentando uma dúvida emocional muito intensa. Está dividido entre duas escolhas e não sabe qual caminho seguir. Você então liga a televisão e aleatoriamente está passando um filme que fala exatamente sobre aquilo. Ou abre uma rede social e a primeira postagem que aparece é uma frase que parece escrita para você. Isso é coincidência? Pode ser, mas também pode ser uma resposta.
uma maneira que Deus encontrou de te alcançar, usando os meios disponíveis à sua volta. Mas há um detalhe importante: nem toda coincidência é um sinal. E é aí que entra o discernimento. Não se trata de ver Deus em absolutamente tudo, a ponto de perder a racionalidade. Trata-se de cultivar uma sensibilidade equilibrada que te permita identificar quando algo ultrapassa os limites do comum. É nesse ponto que entra o conceito de coerência emocional. Quando um evento, uma frase, um encontro gera em você uma emoção genuína, um sentimento de conexão, de reconhecimento, aí sim você está diante de um sinal possível. Deus fala onde há verdade, onde há sinceridade, onde há abertura. Você pode começar a treinar essa percepção com um exercício simples. Anote, todos os dias, ao final do dia, 3 situações que pareceram estranhas, sincronizadas ou emocionalmente significativas. Não importa o quão pequenas sejam, um número repetido, um sonho, uma pessoa que apareceu do nada. Faça isso por 1 semana. Depois, leia o que escreveu. É provável que você comece a notar padrões. E quando os padrões surgem, a mensagem começa a tomar forma. Esse exercício não é sobre superstição, é sobre atenção. É sobre reconectar-se com a linguagem do sagrado, que está sempre tentando se fazer ouvir. E não pense que isso é algo místico, reservado a pessoas especiais. Todos nós temos essa capacidade. O problema é que fomos treinados a ignorar. A ciência, a lógica, o mundo moderno nos convenceram de que tudo deve ter uma explicação racional. Mas há coisas que vão além. Há respostas que não cabem nas fórmulas. Há mensagens que não seguem a lógica humana, mas que fazem completo sentido para a alma. A mente pode duvidar, mas o coração reconhece. Quando Deus fala, há um tipo de paz que invade, um tipo de clareza que não se explica, mas se sente. E quanto mais você pratica esse estado de atenção, mais você percebe. Deus não está escondido, Ele está em tudo. Nos detalhes, nos gestos, nas pausas, nos encontros e principalmente nas chamadas coincidências. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é achar que estão sozinhas, que precisam carregar tudo nos próprios ombros, que precisam encontrar todas as respostas sozinhas. Mas a verdade é que há uma presença que caminha com você, mesmo quando você não percebe, e essa presença está constantemente tentando te lembrar: ei, eu estou aqui. Você não precisa carregar isso sozinho. Eu tenho um plano. Confie. Você pode escolher viver como se tudo fosse acaso, ou pode escolher viver como se tudo tivesse um propósito. A segunda escolha é mais leve, mais profunda, mais conectada e geralmente mais verdadeira, porque quando você se abre para o mistério se revela. Quando você decide acreditar que há sentido, o sentido aparece. É uma questão de posicionamento interior. E sim, haverá momentos em que tudo parecerá escuro, confuso, sem respostas. Mas mesmo nesses momentos, os sinais continuam. Deus não para de falar porque você está perdido. Na verdade, Ele fala ainda mais. E muitas vezes é no desespero, na dor, na solidão, que mais precisamos perceber essas coincidências com olhos espirituais, porque são elas que nos salvam, que nos mostram que não acabou, que ainda há esperança, que ainda há direção. O segredo está em desacelerar, em silenciar, em observar, não com os olhos da desconfiança, mas com os olhos da fé. Quando você passa a enxergar os acontecimentos da sua vida como possíveis mensagens, como partes de um diálogo maior, tudo muda. Você sai do papel de vítima da vida e assume o papel de coautor com Deus. E essa mudança de mentalidade transforma tudo, porque a vida deixa de ser um acaso e passa a ser uma conversa que acontece o tempo todo. Em todos os lugares, em todas as situações, às vezes com uma palavra, outras vezes com um silêncio,
às vezes com um fechamento de porta, outras vezes com um reencontro inesperado. Cada evento, cada detalhe pode carregar uma mensagem. E quanto mais você exercita essa percepção, mais a sua vida se torna rica de significado. Portanto, da próxima vez que algo estranho acontecer, ao invés de ignorar ou rir, pergunte: o que isso quer me dizer? Talvez a resposta não venha na hora, mas só o fato de você perguntar já abre espaço para que ela chegue. E quando você menos esperar, ela virá. Através de um livro, de um vídeo, de uma frase, de uma pessoa, de um sonho, ou, quem sabe, de uma coincidência. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.